Olá, gente, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 8, que tem como título A Autoridade da Igreja de Cristo. Nosso texto bíblico básico está em Efésios capítulo 4, versículos 11 até o versículo 14. E também 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 7. O nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nos diz assim essa porção da palavra de Deus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nesse texto bíblico, Jesus nos informa que a igreja pertence a ele. E ao longo do Novo Testamento, esse conceito é ratificado, ele é confirmado. A igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Jesus Cristo, que a comprou com seu próprio sangue. A palavra igreja vem do grego eclésia e designa uma comunidade de pessoas, uma assembleia de pessoas que foram tiradas do mundo, que foram transformadas pelo poder da palavra, passaram pela experiência do novo nascimento e agora são novas criaturas em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e baluarte e coluna da verdade. Então, Paulo está aqui dando algumas características da igreja. Primeiro, ela é a igreja do Deus vivo e ela é coluna e baluarte da verdade. Numa construção, as colunas são os elementos que sustentam esta construção. Então, Paulo está dizendo que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. A palavra baluarte significa fortaleza, uma fortaleza inexpugnável, uma fortaleza que oferece proteção absoluta. Então a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. E essa igreja, porque foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, ela é uma instituição que tem muita autoridade. Autoridade, logicamente, delegada pelo próprio Deus, porque ele a instituiu aqui na terra para ser uma referência, para ser um instrumento nas suas mãos de evangelização e de edificação de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Qual é o embasamento da fé para sustentar a autoridade que a igreja tem? A palavra de Deus afirma isso, que a igreja pertence a Jesus Cristo, foi comprada pelo seu sangue. E nessa passagem da confissão de Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus estava reunido com seus discípulos e ele pergunta: quem o povo pensa que eu sou? E eles dizem, uns Elias, outros Jeremias. E então o mestre se dirige a eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a autoridade da igreja baseia-se nesse fato. Ela é a igreja de Jesus Cristo. Jesus morreu por esta igreja. Desde os tempos eternos, Deus estabeleceu um plano de redenção do homem. Deus estabeleceu a fundação desta igreja para ser um diferencial na vida do homem. Então, essa confissão de Pedro, ela é um divisor de águas. Ela simplesmente aponta para a importância da igreja. A igreja foi estabelecida aqui na terra para ser uma referência, para influenciar, para exercer influência no seu meio social. Porém, essa igreja, ela tem os seus ministérios, não é? Por exemplo,
a igreja ela está fundamentada sobre a autoridade dos apóstolos. É isso que nós encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja, para exercer o seu ministério na terra, ela conta com seus ministérios. Num sentido estrito, a palavra apóstolo significa o enviado e refere-se àqueles 12 que acompanharam Jesus, aqueles 12 que inicialmente foram comissionados pelo Mestre. Além de Paulo, que faz, na segunda carta aos Coríntios, uma defesa do seu apostolado. Mas no sentido mais geral, no sentido mais lato, apóstolo somos todos nós, que passamos pela experiência da conversão, a experiência do novo nascimento, porque todos fomos enviados a este mundo com uma missão especial, a missão de evangelizar o mundo. Quando levamos a sério a ordem de Jesus de ide e pregai, ide e evangelizai, nós estamos simplesmente cumprindo a nossa função apostólica, porque fomos enviados por Deus para exercer, para cumprir um ministério, para realizar uma grande missão. Então, em Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós temos aqui o caráter doutrinário da igreja. Doutrina dos apóstolos era a doutrina que eles receberam do próprio Cristo. Perseverar na doutrina dos apóstolos era perseverar nos ensinos de Cristo. Os apóstolos foram aqueles primeiros homens que exerceram liderança sobre a igreja que teve o seu nascedouro em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Os apóstolos eram os principais, os primeiros líderes que tinham autoridade para conduzir, para administrar esta igreja. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 5, nós temos praticamente 4 características de um verdadeiro líder cristão. No versículo 1, nós encontramos a primeira característica. Ele tem que ser alguém concentrado em pessoas e em como elas se relacionam com Deus. No versículo 2, a segunda característica. Ele deve ser alguém compassivo com o fraco e ignorante. No versículo 3, pronto a enfrentar o pecado face a face. E no versículo de número 4, não autonomeado, mas chamado por Deus para exercer este cargo, para exercer esta função. Além dos apóstolos, a Bíblia fala de pastores e bispos. Então, os pastores devem guiar o rebanho, devem alimentar o rebanho, devem instruir o rebanho de acordo com a verdade bíblica. O pastor deve servir como exemplo ao seu rebanho. Então, Deus separou para si pastores e bispos. O teólogo Russell Champlin, ele dá algumas características do verdadeiro líder. Segundo ele, os pastores devem ser alguém, em primeiro lugar, dotado de conhecimento. Segundo, alguém dotado de habilidade e condições para trazer conforto, para trazer consolo às pessoas. Em terceiro lugar, alguém habilitado à administração e ao governo. E também alguém que tem empatia com os problemas dos outros. E, logicamente, alguém para dar continuidade ao trabalho do evangelista. Estas são características que os pastores e bispos precisam possuir, e nós destacamos aqui a questão do exemplo, a questão da conduta moral, que sem dúvida alguma é uma exigência, é uma condição
para que alguém exerça o ministério pastoral. Então, o pastor é alguém que cuida dos outros. A função pastoral inclui exatamente isso. Ele é alguém que vela, ele é alguém que cuida, ele é alguém que nutre. Além de apóstolos, pastores e bispos, a Bíblia fala de profetas e evangelistas. Os profetas são homens dotados de capacidade espiritual para emprestar os seus ouvidos a Deus e os seus lábios aos homens. O profeta é alguém que recebe uma inspiração, uma iluminação do Espírito Santo para trazer mensagens que sejam significativas, que sejam importantes para a vida do homem dentro do momento em que ele está vivendo. Então a Bíblia fala da importância da função profética. A igreja não pode perder a sua voz profética. E pastores, pregadores, precisam se lembrar que o que o diferencia de um outro expositor nas áreas de ciências humanas ou de qualquer área é que ele possui voz profética, ele tem uma mensagem de Deus direta para o homem contemporâneo, para o homem que está vivendo o nosso período. Além de pastores e evangelistas, a Bíblia fala sobre o ministério de doutores e mestres. Estes são homens e mulheres chamados por Deus para exercer o ministério da educação cristã, o ministério do ensino. E, acima de tudo, Jesus foi um educador. Jesus exerceu esse ministério de uma forma ampla, de uma forma abrangente. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando e operando toda sorte de sinais no meio do povo. Então nós temos aqui o ministério tríplice de Cristo, que começa com o ato de ensinar, e nós cremos que esse ministério tríplice está colocado na sua ordem de importância. Em primeiro lugar, Jesus ensinava. Em segundo lugar, ele pregava. E em terceiro lugar, ele exercia grandes sinais, operava grandes milagres no meio do povo. Estamos chegando ao final desta aula, queremos que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial e poderosa.